Então, queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez estamos de volta para falar sobre o tema que é a reencarnação. Este tema, ele foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de Francisco Cândido Xavier, Psicografia do Espírito através do seu mentor Emmanuel. E eu quero dizer a vocês que reencarnação sempre foi um tema de muita afinidade para os meus estudos. A mediunidade, reencarnação, desencarnação. Então, assim, no meu tempo de juventude espírita, nós tivemos uma série de oportunidades de desenvolver os estudos relativos a esse tema. E nós sabemos que a reencarnação, apesar dessa palavra ter sido utilizada mais a partir da doutrina espírita, é um tema que acompanha a história da humanidade. Quando nós vamos lá para a Índia que trouxe o termo, né, paligenesia, lembrando que é uma palavra grega, onde pali significa novo, gênesis, que é nascer, nascimento. Então, esta palavra já era utilizada lá pelos hindus, na doutrina védica, no Bhagavad Gita, e observamos que o que eles escreviam já se anunciava a respeito da reencarnação. Uma das frases que é conhecida é que a alma não morre quando se mata o corpo. Isso está nos anunciando a imortalidade e que vamos voltar para outras experiências, né? A própria doutrina védica, ela nos apresenta a respeito da imortalidade da alma, da sua eternidade e a evolução progressiva pelas reencarnações múltiplas. Quando nós chegamos na Grécia, o primeiro a estar apresentando a respeito dessa paligenesia foi Pitágoras. E Pitágoras, ele teve esse contato com a reencarnação através das viagens que ele fazia ao Egito, à Pérsia. Quando nós chegamos, destacando já no tempo de Jesus, a Judéia, nós vamos encontrar um diálogo que é estabelecido entre Jesus e Nicodemos, que era um fariseu muito instruído, que tinha um coração bom. Então, Nicodemos, ele mostra a Jesus que ele dedica a sua vida à interpretação dos textos sagrados, mas ele indaga ao mestre como é que ele poderia estar tendo esse conhecimento do reino de Deus. Ele queria conhecer o reino de Deus. Então, o que é que ele precisava fazer para chegar a este reino de Deus, a este conhecimento? E Jesus, com muita firmeza, diz que não bastava a interpretação dos textos, mas que era necessário ele trazer o sentimento. E vamos encontrar Jesus dizendo que, em verdade, só conhecerás o reino de Deus se nascer de novo. Quando Nicodemos escuta o nascer de novo, ele indaga a Jesus como é que pode, sendo velho, retornar ao ventre da mãe. Ao que Jesus fala de que ele tem os conhecimentos e não sabe como isso poderia estar se dando. É interessante que esse diálogo acontece quando, em uma noite, após Jesus ter tido aquele momento de contato com a multidão, inquieto que ficou Nicodemos com essa apresentação do reino de Deus, ele busca Jesus
e neste dia Jesus estava apenas na companhia de André e de Tiago, que após essa escuta, eles também ficaram intrigados com aquele novo conhecimento. Mas nós também, seguindo ainda na trajetória da passagem de Jesus, nós vemos que em um determinado momento que eles se deparam com o cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus que se aquele homem era cego por conta dos seus pecados que ele havia cometido, ou se era por conta dos pecados do pai, né? E Jesus também sabiamente anuncia que não foram os pecados dos pais que fizeram com que aquilo acontecesse, mas sim para que se manifestasse nele a obra de Deus. O que é esta obra de Deus? É justamente aquilo que precisamos compreender, que diante de todas as nossas ações, nós teremos que responder: é a semeadura e a colheita. A reencarnação, ela está muito associada à questão da lei de causa e efeito. E quando nós chegamos à doutrina espírita, entendendo que a reencarnação, ela é como se fosse a mola propulsora da doutrina, porque ela se encaixa dentre uma série de condições que nós vamos estar entendendo os processos, as ocorrências que se dão em nosso cotidiano, justamente por conta da reencarnação. E é interessante nós relembrarmos que, inicialmente, o próprio Allan Kardec, ele era cético com relação a essa questão da reencarnação. Mas depois, com os fatos, com a assistência dos espíritos, ele pôde estar trazendo, inclusive no Livro dos Espíritos, em 1857, data da sua publicação, nós encontramos na parte segunda, no capítulo 4, da pluralidade das existências, 9 tópicos onde Allan Kardec vai estar destrinchando a respeito dessas questões que envolvem a reencarnação. E o primeiro deles é exatamente a reencarnação. E na questão 66, quando Allan Kardec indaga aos benfeitores como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, ou seja, nós ainda estamos nos arrastando no nosso processo de desenvolvimento, de amadurecimento espiritual, e está chegando ao termo da nossa existência corpórea e nós ainda não conseguimos atingir a evolução. Então, o que é que os benfeitores respondem a Allan Kardec? Sofrendo a alma uma nova experiência, né? Então, é através da reencarnação que nós, de fato, temos esta possibilidade de estar alcançando a plenitude. E aí vamos pensar nesta reencarnação como uma viagem. Estamos no mundo espiritual. Estando no mundo espiritual, já passamos por um tempo que é difícil de precisar com relação ao nosso tempo material, mas chega um momento que o próprio espírito ele sente este impulso, este desejo, esta vontade de estar retornando à experiência. Porque o próprio Allan Kardec ele vai indagar aos benfeitores se na erraticidade o espírito não evolui. E os benfeitores respondem que sim, mas é na experiência corpórea que ele vai colocar em prática todo o aprendizado, ou seja,
Os benfeitores demonstram a necessidade de estarmos atravessando essas experiências para poder colocar em prática o aprendizado que tivemos no mundo espiritual. Então, vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem. Quando nós vamos viajar, nós precisamos nos preparar para esta viagem. Digamos que Marisa, que está aí na Flórida, deseje vir para a terra dela, Salvador, Bahia, Brasil. E ela vai fazer os preparativos dessa sua viagem. O que é que Marisa vai estar pensando nesses preparativos? Então, tem uma série de questões que vão estar sendo envolvidas. Quanto tempo Marisa vai passar aqui em Salvador? Qual é a estação do ano que Marisa vai chegar? Porque, a depender da estação do ano, ela vai pensar nas roupas que ela vai estar trazendo. O tempo vai determinar o quanto ela vai precisar de dinheiro, onde ela vai ficar hospedada, com quem ela vai viajar, o que ela vai fazer nessa viagem. Então, quando nós pensamos nessa nossa viagem, que estamos a todo instante, agora não na pandemia, mas que eventualmente nós fazemos um deslocamento mais rápido, um deslocamento que leva mais tempo. Eu, de repente, vou fazer uma viagem de 2 dias, vou fazer uma viagem de um mês. Então, isso se dá neste preparativo da nossa experiência aqui corpórea. Então, são uma série de elementos que precisamos pensar para poder fazer com que a nossa viagem ela dê certo, que de fato eu possa chegar, possa ficar e possa retornar com tudo muito bem organizado. Mas quando nós pensamos na nossa viagem do mundo espiritual para a experiência corpórea, que é exatamente o que se dá com a reencarnação, que é você voltar para uma experiência corpórea, nós vamos ter também uma série de elementos, uma série de etapas, etapas que são imprescindíveis para que tudo que a gente venha a planejar dê certo. Uma dessas etapas é exatamente a análise dos créditos espirituais. O que é isso? Análise dos créditos espirituais, sim. Por quê? Quando nós estamos lá no mundo espiritual, saindo da zona de sofrimento que alguns passam, a depender do que tenha sido realizado na experiência anterior, nós vamos passar para uma zona de aprendizado. E durante esta zona de aprendizado que nós ficamos no mundo espiritual, nós vamos perceber a necessidade de estar trabalhando. Se nós voltamos para o livro Nosso Lar, é muito interessante esta obra, este primeiro livro da série André Luiz, onde isso está muito bem colocado sobre esta necessidade do trabalho. Então, este trabalho que nós estamos executando no mundo espiritual é um trabalho que está sendo computado créditos que irão nos favorecer na nossa experiência de retorno. Então, nós vemos, inclusive, no relato em Nosso Lar, de espíritos que estavam investindo para o seu retorno ou para retorno de familiares, porque nós podemos ceder os nossos créditos em favor daqueles espíritos que nos são significativos. Então, aí vai a necessidade de trabalhar.
inclusive no livro Nosso Lar fala desse tempo de trabalho, dessas horas de dia, do dia que nós ocupamos no trabalho, que temos a necessidade também do repouso, e que tudo isso é colocado numa contabilidade e que eu vou precisar de tantos créditos para poder alcançar determinado algo que eu deseje e que seja para o meu benefício, para o meu retorno, para o benefício de um familiar. Então, é muito importante nós estarmos não só no mundo espiritual nesse trabalho, mas também aqui na experiência terrestre, porque nesta nossa experiência, nós também estamos tendo uma análise desses créditos espirituais que irão nos favorecer quando nós fizermos a nossa viagem de retorno e quando precisarmos voltar para a experiência corpórea. Então, nessa análise, vai se ver o quanto de bem nós ocupamos as nossas horas nas atividades do mundo espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Saber, por exemplo, que no momento de dificuldade que nós estamos vivendo nesta pandemia, nós somos capazes de dedicar a nossa hora, o nosso minuto para alguém que está necessitando de algum tipo de apoio. Quando nós falamos de apoio, é em todas as esferas, não somente pensar na questão financeira, porque quando nós falamos de ajuda, imediatamente vem a nós esta ajuda financeira que nós podemos ofertar. Mas esse auxílio, ele vai muito além do que a própria ajuda em dinheiro que nós podemos estar ofertando às pessoas. Então, é importante que nós estejamos muito atentos a estas horas que estamos utilizando em trabalho útil, em trabalho no bem, porque isso será revertido na nossa viagem de retorno para o mundo espiritual e de retorno para a experiência corpórea. Então, essa análise de créditos espirituais é muito bem estudada e nós, quando solicitamos esse retorno, que nessa solicitação nós já temos consciência, já foi despertado essa necessidade do trabalho, geralmente nós já temos mais ou menos uma noção daquilo que será proposto, planejado, mas nós também fazemos esta solicitação. Uma outra questão que vai ser observada nessa nossa viagem de retorno é justamente o tempo de vida que vamos ter na experiência corpórea. Nós estamos aqui neste momento falando do nosso planejamento reencarnatório. Por que que isso é necessário? E não é uma coisa que se dá num passe de mágica. Tudo quanto é planejado para nós, nós passamos por um período de aprendizado, de vivência, para que possamos ser vitoriosos na nossa experiência. Então, vai ser pensado no tempo de vida que seja favorável à execução dos objetivos que foram traçados para cada um de nós. E aí vamos começar aos questionamentos. Por que umas pessoas, alguns, quando reencarnam, ainda em tenra idade, eles desencarnam? Ou chegam à adolescência e desencarnam? Ou no início da idade adulta, desencarnam? Ou chegam até os 100 anos e só aí é que vão desencarnar? Então, surgem muitos questionamentos, principalmente com relação
As crianças, crianças que de meses elas desencarnam. O que acontece? É justamente a proposta que foi estabelecida para aquele espírito nesta vivência corpórea. Ouvimos a semana passada o relato de uma jovem que passava pela rua em um determinado interior do nosso estado e, de repente, uma bala perdida aloja-se na coluna desta jovem que aparentemente está paraplégica. E aí o discurso do pai, uma bala perdida, que de fato é o nosso discurso. Uma bala perdida, entrou em uma casa, entrou no apartamento, estava no ônibus, a bala chegou. Mas nós sabemos que, na verdade, não estava perdida. As leis se encarregam de fazer com que aquela pessoa possa estar naquele lugar, naquele momento, que vai acontecer aquela situação que a gente pode atribuir à palavra fatalidade. Então, uma jovem começando a sua experiência de vida e passar em um determinado local e ter uma bala que se aloja em sua coluna, muito provavelmente sem condições de cirurgia, por conta da localização, do estrago que foi feito. E o que isso significa? A necessidade daquela jovem passar por aquela experiência, mas nós não compreendemos isso. Quando diz respeito aos nossos afetos que passam por experiências semelhantes, inicialmente há uma dor, há uma revolta, principalmente quando se trata de situações que são desencadeadas por conta de uma violência. Quantos não querem, né, estar buscando aquele que foi o autor, deixando a vítima ou alguém sequelado? Então, neste tempo de vida, nesta análise, nós estaremos recebendo uma cota de fluido vital para que possamos desenvolver as nossas atividades naquele tempo mais ou menos proposto para a nossa experiência. Mas nós não temos a noção, quando estamos mergulhados na experiência corpórea, de quanto foi este tempo designado para nós. O que de fato eu devo pensar em relação a esse tempo? Devemos pensar que cada dia da nossa existência é a oportunidade que o Pai nos concede para podermos estar atravessando todos os exames que são os desafios, que são os obstáculos, e sermos aprovados nestes exames aos quais nós somos colocados. Mas pensamos em relação a isso, geralmente nós nos perdemos neste tempo sem tempo, andamos, vamos utilizar uma expressão que é muito trazida pela benfeitora Joana de Ângeles em vários dos seus livros, distraídos com as ocorrências que são materiais. Então, essa distração muitas vezes faz com que não aproveitemos este tempo que nos foi destinado a poder desenvolver-nos de forma a alcançarmos os objetivos que foram destinados para nós. Então, pensar na reencarnação é pensar nesta dádiva de vida que recebemos do nosso Pai e que precisamos aproveitar estas horas. Se olhamos para o nosso passado
e reconhecemos que não tínhamos ainda esta consciência desperta para a realidade espiritual, para a nossa verdadeira vida, vamos direcionar o nosso olhar para daqui para frente, esquecendo aquilo que já não pode mais voltar. Mas a partir de agora, eu posso utilizar adequadamente este tempo, porque o nosso Mestre Jesus, ele inclusive aguarda isso de nós. O nosso anjo da guarda está a todo instante a nos fortalecer o ânimo, a nos dar a coragem, para que não venhamos a desfalecer diante das situações difíceis, das situações que nos entristecem, das situações que nos provocam ansiedades, aflições. Então, tudo isso precisa ser observado por nós. E que, se porventura a dor bate à nossa porta, nos conclamando a experiências dolorosas, refletirmos: tenho que aproveitar da melhor maneira este tempo da situação difícil para que eu possa, de fato, avançar. E aí nós lembramos de uma página que é o primeiro capítulo de um livro de bolso da nossa benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso tio Di, que o livro é Alegria de Viver, e o primeiro capítulo, ele trata, intitulado Aflições. E quando fazemos a leitura deste capítulo, nós vemos que a aflição, ela pode destinar-se a uma prova ou a uma expiação, ou seja, todos os momentos delicados, difíceis, tormentosos que estamos vivendo, isso pode ser uma prova ou uma expiação. Tem uma diferença. Quando nós pensamos na prova, a benfeitora coloca que a prova é aquilo que vai estar nos avaliando. A prova foi uma escolha nossa. Nós que pedimos passar por aquela experiência porque consideramos que, vivendo aquela experiência, eu iria adquirir qualidades, virtudes que faltam em mim e que aquela experiência seria capaz de estar trazendo para o meu crescimento espiritual. Então, a prova, ela examina, ela promove o ser, mas, acima de tudo, é uma escolha. Eu posso ter passado, ter pedido passar por aquela prova, aquele momento difícil, porque eu considerei que aquilo era necessário. Não significa a expiação. A expiação vai acontecer o quê? Eu vou me reeducar. Eu vou estar resgatando. Qual é a origem da expiação? O nosso erro. Não é pensar na lei de Talião, na pena de Talião, olho por olho, dente por dente. Eu matei, eu vou ser assassinado. Não é assim que acontece nos mecanismos da lei, porque o mal que eu faço, o prejuízo que eu causo a outrem, eu posso, com as minhas ações no bem, estar amenizando aquela expiação que eu teria que atravessar por conta do débito que eu contraí perante as leis de Deus. Então, na expiação, quando na prova eu solicito, a expiação, ela é inevitável e não vai pedir a nossa autorização. Eu tenho que passar por aquela experiência dolorosa e difícil. Agora, qual é o detalhe? A expiação, ela só chegará quando eu tiver a consciência desperta da necessidade de passar por aquela condição. Porque não adianta se colocar uma experiência difícil que eu não vou conseguir dar conta. E nisso a espiritualidade é sábia,
porque ela reconhece quais são as nossas limitações e não vai colocar experiências que ela, de antemão, já prevê que nós não seremos vitoriosos. Daí a importância de estarmos conectados com esta espiritualidade amiga e no reconhecimento da nossa queda, do nosso equívoco, que nós possamos nos colocar à disposição para já estar saldando essa dívida que nós criamos perante o mundo espiritual. Porque até na questão 167 de O Livro dos Espíritos, ainda neste tópico da parte segunda do capítulo 4, que nós falamos inicialmente, Kardec indaga qual o fim objetivado com a reencarnação, ou seja, eu reencarno para quê mesmo? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, ou seja, a expiação ela vai estar fazendo parte deste nosso movimento de ir e vir. Então, é necessário que estejamos atentos a este tempo que nos é ofertado. E lembrando de um detalhe que eu digo assim, fundamental. Se eu não utilizo adequadamente esse tempo de vida, esta cota de fluido vital que nos foi oferecida para viver mais ou menos aquele tempo de vida, ela vai se esgotar antes do tempo. Isso vai fazer com que eu retorne para a vida espiritual antes do tempo previsto para a minha experiência corpórea. Quando isso se dá, em muitos momentos, aí nós voltamos mais uma vez para o livro Nosso Lar, quando no mundo espiritual, André Luiz, desnorteado, os espíritos chamando de suicida, ele sem entender, o que foi que ele ouviu? A sua alimentação era desregrada, ou seja, nós temos diversos caminhos para poder estar utilizando de forma inadequada esta cota de fluido vital com os desregramentos do meu modo de viver. Então, eu vou antecipar aquele tempo de vida. Se eu antecipo, muito provavelmente eu não vou conseguir atingir todos os objetivos que foram traçados, porque o tempo ele não foi utilizado de maneira adequada. Então, é algo que nós também precisamos refletir, porque esta expiação, ela vai chegar para nós sem pedir licença. Ela é inevitável, eu vou ter que, de fato, passar por aquela experiência que é dolorosa, conforme Kardec traz sofrimentos físicos e morais. Então, são justamente esses momentos que nos ocasionam muitas lágrimas, por conta das mais variadas condições que se apresentam na nossa existência. É fácil de lidar? Não é fácil, mas esta compreensão de que este momento ele nos foi proporcionado para saldarmos o nosso débito, então isso já é capaz de gerar uma tranquilidade em nós, porque é como se a gente pudesse considerar uma conta bancária, nossa contabilidade em termos espirituais. Eu fiz o bem, eu vou ter um saldo positivo. Eu faço o mal, vou ter um saldo negativo. Ao final da experiência, quanto eu fiz de bem, quanto mal eu pratiquei. É uma conta de mais e menos. O bem foi tanto, o mal foi tanto. Qual foi o saldo positivo, do bem ou do mal? Aquilo que vai ser gerado de positivo ou negativo, positivo, ótimo para mim,
Eu vou poder estar utilizando esse saldo positivo em um futuro, seja no mundo espiritual, seja a benefício de alguém, seja a benefício de mim mesmo, no meu retorno. Mas aquele saldo negativo, ele vai precisar ser saldado. De que maneira? Fazendo o bem infatigavelmente, constantemente e aproveitando este tempo que nos foi conferido. Ah, mas a dor, a prova, a expiação está sendo muito difícil. É difícil para todo mundo. E nós não somos os privilegiados que estamos, por exemplo, a sorrir, que não vamos atravessar o nosso momento difícil, porque o nosso planeta, este que estamos habitando, é um planeta de provas e expiações. Nós sabemos disso. Mas é interessante recordarmos que quando fomos criados simples e ignorantes, na nossa criação habitamos os mundos primitivos, que eram justamente aqueles onde estávamos mais próximos da matéria. E na medida que vamos evoluindo, chegamos a este planeta de provas e expiações que já avançou desses mundos primitivos, mas neste planeta, o que caracteriza este planeta, conforme nós encontramos na descrição de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, é a predominância do mal. Ah, mas não tem tantas pessoas boas na Terra? Tem, mas o mal ainda predomina. Então, nós precisamos fazer uma mudança nesta operação. O mal predomina. Tem o bem? Tem, mas nós precisamos fazer muito mais o bem. Aí é que nós conseguiremos ascender a este mundo de regeneração, que é de fato o que nós almejamos. Mas, por exemplo, nós estávamos, para fechar essa questão do tempo, deste nosso tempo de vida na experiência corpórea. Assim como nós antecipamos o nosso tempo de vida por conta das nossas ações infelizes, por conta da nossa falta de cuidado com o nosso corpo, o corpo que é esta máquina que nós recebemos e que precisa de cuidados para ele poder desenvolver as atividades que lhes foram destinadas. E aí vamos pensar que, em contrapartida, nós também podemos ir mais além daquela idade, daquele tempo de vida que nos foi ofertado. Digamos que esse tempo teria sido uma idade de 70 anos e as nossas ações no bem, no amor, elas têm promovido mudanças significativas no planeta e é feita a avaliação de uma necessidade de darmos continuidade a um trabalho que estamos desenvolvendo. O que vai acontecer se essa cota de fluido vital ela está se esgotando para aquele tempo que foi previsto? Nós vamos estar recebendo uma cota extra deste fluido vital para que tenhamos mais tempo de vida. Olha como isso é fantástico. Nesse livro novo de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso tio Di, No Rumo do Mundo de Regeneração, há relatos de oferta de uma cota de fluido vital a pessoas que tinham necessidade de permanecer desenvolvendo as suas atividades na Terra. Então, mostra quais são os mecanismos, como isso acontece a partir do mundo espiritual. Não é bacana pensar que nós podemos antecipar, mas também prorrogar o nosso tempo de vida? E que coisa maravilhosa saber que chegamos do lado de lá em um tempo que foi ampliado por conta das atividades que estávamos
a desenvolver aqui na Terra. Mas não poderíamos deixar de chamar a atenção de uma outra etapa que é muito importante em nosso planejamento da reencarnação, que é a escolha da família. A família que vamos estar desenvolvendo as nossas experiências, que é o nosso grande laboratório de aprendizado, que é a partir dali que, saindo para este mundo social, nós estaremos levando tudo que é a nossa vivência no contexto familiar. E neste aspecto, é interessante chamar a atenção que nem sempre nós teremos na família os nossos afetos, teremos também os desafetos. E por que acontece filhas odiarem seus pais, filhos odiarem suas mães, vice-versa, irmãos que se odeiam, primos que não se gostam? Por que acontece isso? É justamente a reencarnação nos oportunizando este momento de refazer esses laços que foram gerados por alguma condição que levou a ter raiva, ter ódio, ter pavor. Então, tudo isso se faz necessário, inclusive, para esta compreensão de que nem sempre a família, na família, nós temos todos os nossos laços de afeto. Vão ter os desafetos. E nós, conhecedores da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, sabendo que existe aquele desafeto, é necessário se trabalhar para vencer o desafeto. Ainda que nós não tenhamos em expressão nas nossas atitudes, que pelo menos no nosso pensamento nós não vibremos de maneira desfavorável para aquele que nós sabemos que é um desafeto, que nas famílias todos os têm, exatamente porque é o momento que nós encontramos para que juntos possamos estar refazendo os caminhos que em algum momento nós não conseguimos seguir conforme as orientações do Evangelho de Jesus. Então, de fato, essas são algumas das etapas importantes do nosso planejamento reencarnatório, mas que não podemos nos esquecer de que vamos estar recebendo para a experiência corpórea aquilo que se faz necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Nesta página que foi trazida por Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz toda esta obra dos evangelhos de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, eles sempre se utilizam de trechos de falas, de narrativas dos discípulos, para poder fazer a sua análise. E neste tópico, neste capítulo 108, Reencarnação, Emmanuel se utiliza de uma fala de Mateus, de uma escrita de Mateus, do capítulo 18, versículo 8, quando Jesus diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Quando nós fazemos a leitura deste trecho, aparentemente nos remonta de que isso aqui Jesus estava lembrando a
Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Não é isso. Jesus está mostrando a nós que se de fato, com as nossas mãos, nós não estamos utilizando de maneira adequada para o trabalho, quando nós falamos trabalho, isso se estende a todas as esferas, que é melhor não ter as mãos, não ter os olhos, justificando assim exatamente o porquê pessoas nascem cegas, pessoas nascem mudas, pessoas nascem surdas, com algum tipo de dificuldade, de deficiência, exatamente porque em uma outra experiência ela não soube aproveitar como devia aquilo que recebeu como dádiva. É nós fazermos um olhar para o nosso corpo e identificar que, se porventura nós tenhamos algum tipo de dificuldade em qualquer um desses órgãos, isso nada mais é de que uma oportunidade de ressarcimento daquilo que momentaneamente ficou em débito perante o tribunal divino. E observemos o quanto o nosso Pai, ele é infinita misericórdia, que ele não vai exigir de nós, se porventura utilizamos de maneira muito inadequada as nossas mãos, que na próxima experiência estejamos sem as mãos, porque nós podemos estar, mediante aquilo que estamos a fazer, a buscar melhorar a cada dia, para que nas nossas ações eu amenize aquilo que ficou em débito. Não podemos pensar que, da forma como eu fiz o mal, eu vou estar tendo que pagar. Não é isso. A doutrina espírita não nos apresenta a lei de Italião, que foi trazida por Moisés naquela época, que era necessária para poder, digamos, ter ordem em um povo que era temeroso diante das penas que lhes eram estabelecidas. Mas a partir do advento do nosso Mestre Jesus, do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, já não temos mais a necessidade de pensar assim. Todo débito contraído, ele vai ter que ser ressarcido, sim, mas a nossa ação no bem, ela é capaz de amenizar aquela dívida, aquele fato que, porventura, ele aconteceu em uma experiência anterior. E aí vamos pensar daqui para frente, quais são as nossas propostas? Quais são os caminhos que precisaremos percorrer para alcançar mais e mais esse bem que deve ser a nossa meta, o nosso fanal, evitando expiações futuras, momentos difíceis futuros, construindo a partir de agora este novo mundo que nós desejamos. Mas veja como é a criatura humana. Nós queremos tanto, mas não investimos o tanto que deveríamos para poder alcançar aquilo que é o nosso ideal. Então, a partir de agora, deste momento, deste exato minuto, comecemos a transformar os nossos pensamentos. Aquilo que ainda alimentamos, que é negativo, precisa ser retirado. Porque na medida que nós estamos retirando isso, nós estamos aliviando a nossa alma, aliviando agora e aliviando para o futuro, pensando que
temos ainda a necessidade de estarmos indo e vindo ao longo das sucessivas reencarnações, mas que isso deixará de existir na medida que estamos na direção da plenitude, na medida que estamos alcançando a nossa meta. Qual é a nossa meta? A nossa meta é exatamente estar vivenciando o amor em sua plenitude. Um dos objetivos da reencarnação é desenvolver o amor. Então, que nós possamos sair deste momento entusiasmados para a vivência desse amor, a vivência do amor que nos foi trazido pelo Mestre Jesus quando aqui esteve, e que até hoje este amor aquece os nossos corações, principalmente diante das tempestades que estamos atravessando na nossa existência. Então, essas são as nossas palavras a respeito deste tema reencarnação, que possamos pensar nos propósitos de estarmos aqui e de que estamos na direção daquilo que foi o objetivo, os objetivos propostos para a presente existência, que significa, em poucas palavras, oportunidade de libertação e oportunidade de ascensão. Que Jesus nos abençoe.